Agora eu vou gravar. Então vai ficar faltando um pedaço. Agora tá gravando, tá? Quando for assim, vocês perceberem, me falem, porque às vezes eu esqueço, principalmente quando dá essas quedas aqui. Então é assim que o Freud vai olhar, né? Ou seja, inicialmente ele vai olhar para o nosso aparelho psíquico e pensando no que a gente estudou até agora, o que seria esse aparelho psíquico? A gente pode pensar que seria a nossa personalidade. E aí ele vai dividir inicialmente a nossa personalidade em inconsciente, consciente e pré-consciente. Então ele vai dizer assim: o que é a nossa consciência? O que é essa parte da nossa personalidade que a gente chama de consciência? É uma parte muito pequena que vai estar ali, né, disponível para receber as informações do mundo exterior e as do mundo interior. Então, se eu perguntar assim para vocês, quem está com fome? Vocês vão pensar, né? Como que a gente pensa se está com fome? De alguma forma, a nossa consciência se volta para a fome. E a fome se expressa. Eu, por exemplo, acho que eu falei disso porque eu estou com fome, eu estou sentindo o quê? Um incômodo no estômago. Então, a minha consciência é esse momento. É quando essa parte aqui, esse sistema consciente, ele se volta para algo específico. E que vai ser foco ali da minha consciência naquele momento. Se eu pedir para vocês assim, pensem no que vocês fizeram ontem à noite. A consciência de vocês vai se voltar para as memórias do que foi feito ontem. Agora, a consciência de vocês provavelmente, né, espero que sim, está voltada para prestar atenção, ouvir no que eu estou falando e pensar sobre o que eu estou falando. Mas pode ser que muitos de vocês estejam aí só de corpo presente, né? Estão me ouvindo, porque não dá para impedir que o som chegue, estão me escutando, na verdade, mas não estão me ouvindo, ou seja, não estão prestando atenção. Então, essa é a nossa consciência, essa parte que se volta para esses estímulos que podem vir, tanto do mundo exterior, quais estímulos? Sons, imagens, tudo que vem, temperatura, qualquer coisa que chegue ao nosso corpo, né, ao nosso organismo, e que venha também do mundo interior. O pré-consciente seria o quê? Seriam as nossas memórias. Ou seja, tudo aquilo que está guardado na nossa mente, que não está como foco da consciência nesse momento, mas que pode ser acessível a hora que a gente quiser. Por exemplo, isso que eu falei, o que vocês fizeram ontem à noite? Vocês não estavam pensando sobre isso, logo não era foco da consciência de vocês. Mas, à medida que eu solicito isso, a maioria consegue se lembrar o que fez ontem à noite. Porque esses são os conteúdos que estão no nosso pré-consciente, ou seja, no sistema, na parte, no local ali da nossa personalidade, que seria esse conjunto de memórias. E o inconsciente, então, seria aquele outro lugar que são enviadas aquelas vivências traumáticas dolorosas e que, por serem traumáticas e dolorosas, elas não podem ser lembradas facilmente. Existe nesse inconsciente conteúdos que foram reprimidos, como eu disse, ou seja, que a gente teve percepção dele, né, foi consciente em algum momento, mas que por causar sofrimento foi enviado para o inconsciente, e tem outros que são, desde o começo, inconscientes. Por quê? A gente está recebendo estímulos, né, psiquicamente o tempo todo. Só que nem todos eles vão ser alvo da nossa consciência. Então, eles vão ser sempre inconscientes, ou seja, não foram percebidos, né? Porque você se foca, não tem como a gente perceber tudo ao mesmo tempo, né? Exceto as pessoas que, acho que ninguém dá conta. Mas algumas pessoas conseguem mais, outras menos, né? Aqui em casa as pessoas tiram muito sarro de mim porque dizem que eu ouço tudo. Então, eu tô aqui do meu quarto, às vezes eu estou concentrada fazendo alguma coisa e eu ouço que as pessoas estão conversando lá fora, às vezes eu respondo daqui.
né? E aí o pessoal brinca e fala, nossa, mas você ouviu, né? Você entendeu, você está prestando atenção? Porque é uma característica que eu desenvolvi, uma habilidade. E tem gente que menos, quando se foca só naquilo, não consegue mais pensar em nada, enfim. Mas ninguém é passível de aprender tudo. Então, muito do que chega para a gente não vai ser foco da nossa consciência, então eles vão ser genuinamente, ou seja, desde o início, eles vão ser inconscientes. Mas o fato é que nesse inconsciente aqui, existe um modo de funcionamento específico. Ele não funciona como funciona a nossa consciência e o nosso pré-consciente. Ele tem um funcionamento próprio. E como que o Freud chega a isso? Estudando principalmente os sonhos das pessoas. Tem um livro do Freud, as obras completas do Freud, elas são compostas de 24 volumes. Eu não me lembro qual volume eu acho que é o volume 6 e 7, ou 7 e 8, que se chama A Interpretação dos Sonhos. Não sei, gente, o número do volume, depois eu vou confirmar e olhar para vocês. É o livro mais famoso do Freud. Inclusive, ele é conhecido mundialmente, porque o Freud é um teórico muito falado, mesmo para quem não estuda psicanálise, no Brasil ou em qualquer parte do mundo. E A Interpretação dos Sonhos é o livro mais famoso que ele tem. Nesse livro, ele vai construir uma teoria científica sobre os sonhos. Então, não é aquele olhar e falar, sonhei com cobra, então significa que eu vou ter uma decepção, alguém vai me trair. Porque sonhar com cobra, porque os povos antigos, as pessoas antigas têm todo um senso comum, um saber do senso comum sobre os sonhos, né? O Freud não, ele vai construir uma teoria científica sobre os sonhos. E nessa teoria ele vai analisar como os sonhos ocorrem e ele vai dizer, a principal lei dos sonhos é que todos os sonhos são realizações de desejos e ainda que os sonhos eles aparecem para a gente daquele jeito absurdo, né? Porque a maioria das vezes que a gente sonha, a gente não consegue entender o nosso sonho. Quando a gente vai tentar contar para alguém, a gente sente a maior dificuldade. Por quê? O sonho basicamente acontece em imagens. A gente vê as coisas no sonho. E quando a gente vai relatar, a gente tem que transformar algo que apareceu em imagem em palavras. Aí você fala assim, nossa, mas aí tinha um bicho que parecia uma cobra, mas depois parecia não sei o quê. Aí eu estava num lugar, de repente eu já estava em outro, enfim. Todo esse modo de construção dos sonhos, que acontecem coisas fantásticas, coisas absurdas, coisas que, na vida real, a gente sabe que não podem acontecer. Então, Freud vai dizer, tudo isso acontece por quê? Porque é o modo como o nosso inconsciente funciona. O nosso inconsciente, ele é assim. O que o nosso inconsciente quer? Ele quer satisfazer desejos. Como? Não importa. Né? O inconsciente ele não considera a realidade. Não sei se vocês já se lembram, né, quando vocês eram crianças, e aí o pai ou a mãe dizia assim, amanhã à tarde a gente vai passear. E aí os pais falavam isso, dali 10 minutos a criança perguntava, é agora que a gente vai passear? Né? Então a gente vai passear agora? Lembrei do burro do Xerec lá, que a cada 1 minuto perguntava se já tinha, né, ele dizia, já chegou, enfim. Por quê? Porque o modo de funcionamento infantil da mente da criança é assim. É um funcionamento primário, como Freud vai dizer. Então, o que a criança quer? A criança quer satisfazer os desejos dela, o que ela tem vontade. Ela não tem noção de tempo. Então, se você falar para a criança muito pequena, que ainda não desenvolveu isso, que é amanhã, ela não sabe o que é amanhã. Então, ela vai querer agora. Se você fala para a criança que não, mas isso não pode acontecer, a lua não está andando, a criança vai olhar para a lua e vai ver a lua se movimentar, né? Acho que a lua, né, anda onde ela vai, na direção que ela vai.
porque é um pensamento mágico que a criança tem. Então, é assim que a nossa personalidade funciona no início da nossa vida. E é por isso que as crianças têm esse pensamento. Então, quando elas acham alguma coisa, elas acreditam que aquilo vai acontecer, elas acreditam que tem Papai Noel, né? Tudo é possível para o pensamento infantil, porque é um modo primitivo. Freud vai chamar de processo primário, esse modo de funcionamento do inconsciente que está presente no início da nossa vida mental, da vida da criança, e que ao longo do nosso desenvolvimento vai sendo substituído pelo quê? Pela nossa parte consciente racional, ou seja, a gente desenvolve noção de tempo e espaço, a gente sabe agora, a gente aprende leis da ciência que nos explicam por que as coisas acontecem, então não tem mais aquela teorização que a criança tinha infantil, a gente não acredita mais, né, em Coelhinho da Páscoa, em Papai Noel, enfim. Por quê? Porque a realidade, o desenvolvimento nos possibilita desenvolver esses dois outros sistemas, né? O nosso pré-consciente e a nossa consciência. Então, o inconsciente, ele é um modo primitivo de funcionar, que não deixa de ter influência na vida da gente. Às vezes a gente, quem já se pegou fantasiando assim, ai, se eu ganhasse na Mega Sena. Tá gravando ainda, pessoal? Sim. Tá, achei que tivesse interrompido, porque já tá para interromper, aí a gente finaliza e continua semana que vem, tá? Se eu ganhasse na Mega Sena, nossa, eu ia fazer isso, fazer aquilo, ou seja, fantasiar. A gente tem essa dimensão da fantasia e que bom que a gente não abandona, porque ajuda a gente a levar a vida de uma forma mais leve. Só que no caso das crianças e no caso do inconsciente, esse é o modo predominante de funcionamento. E os nossos sonhos são assim. Então, eles funcionam nessa lógica. Para o desejo acontecer, ou ser realizado no sonho, tudo pode acontecer. Então, no sonho não tem contradição. Então, você vê pessoas que já morreram, elas podem aparecer nos sonhos como vivas. Vocês olham para uma pessoa e falam, não, mas parecia fulano, mas tinha o cabelo de ciclano, mas o jeito que falava era de Beltrano. Então, há um fenômeno que o Freud fala que existe nos sonhos, que é a condensação, ou seja, uma imagem pode representar várias coisas, várias pessoas ou várias situações. Aquilo que a gente sente em relação a uma pessoa, a uma experiência, pode ser deslocada para outra. Então, tudo pode acontecer nos sonhos. E o Freud vai perceber, quando seus pacientes vão para o processo analítico, que o sonho é um instrumento importante de análise, que ao analisar e interpretar os sonhos, é possível chegar, então, aos conteúdos inconscientes e entender a origem dos sintomas daquela pessoa, tá? Então, como que o Freud descreve as características do sistema inconsciente? Analisando os sonhos. Por isso que esses dois livros, que se chama Interpretação dos Sonhos, são importantes para a teoria, porque é ali que ele vai apresentar as características do inconsciente e vai dizer para a gente, então, por que aqueles conteúdos que estão lá no inconsciente não ficam lá quietinhos, como eles avançam para a nossa consciência e por que quando eles chegam na nossa consciência, eles chegam de forma absurda, engraçada, né? Por exemplo, a troca de nomes, a gente não entende, a gente dá risada, os sonhos que a gente também não consegue compreender, enfim. É porque é como se o sonho ou o inconsciente ele se organizasse num modo de linguagem específico, com leis próprias, e que quando ele chegasse à consciência, a gente não conseguisse traduzir. É quase como se no inconsciente transmitisse AM e na nossa consciência, no nosso pré-consciente FM. Então, a conversão de um para o outro faz com que a coisa fique estranha sem sentido. E é o objetivo mesmo, porque se ficar estranha sem sentido, a gente não consegue chegar ao inconsciente. Por isso que o processo analítico, ele tem por objetivo traduzir isso que vem lá do inconsciente numa linguagem que possa ser apropriada de forma pré-consciente e consciente pela pessoa, tá? Então, essa é a primeira
o primeiro modo, né, a primeira teoria que o Freud vai ter sobre a personalidade. Vai desenvolver inconsciente, consciente, pré-consciente, e aí ele vai chegar à conclusão de que quais são os grandes desejos que a criança vivencia no início da vida, mas que ela não pode realizar porque vai causar sofrimento, vai entrar em conflito com a moralidade dela. Ele vai dizer, são as vivências da sexualidade infantil. Então, aquilo tudo que dá base para o nosso inconsciente são os desejos relacionados à sexualidade infantil e é o que a gente vai discutir na próxima aula, tá? Então, eu vou fazer mais um vídeo, vou disponibilizar esse. Eu não sei se vocês acham que é suficiente só disponibilizar esse, ou se eu preciso fazer um outro vídeo para falar desses temas, né? E aí eu vou continuar até onde a gente parou, para dar continuidade na semana que vem, tudo bem? E vou disponibilizar essa semana a terceira atividade, a quarta atividade. Ok, pessoal? Então, tá acabando aqui o nosso... Só esse, tá bom? Ah, beleza. Aí eu vou disponibilizar lá, então, e